Conhecida como interior de São Paulo, Campinas dividiu o importante comercial com Santos, Sorocaba e Capital. O ramo textil é o mais importante e desenvolvido da cidade de Campinas, e após as sucessivas crises do café durante o século XX, impulsionaram a industrialização do estado de São Paulo. A cidade foi dividida em duas partes, os ricos ao norte e os pobres ao sul. Isso por conta que a classe dominante queria afastar os pobres e as coisas mal vistas da sociedade, assim causando uma enorme desigualdade social, que foi reforçada com a chegada da ferrovia em 1872. Nesses últimos tempos, a reestruturação produtiva e a desconcentração industrial, as mudanças dos padrões da urbanização estão mudando a relação socioespaciais de Campinas e região. Isso vem causando conflitos para o uso de território. Em 1842 e 1889, a produção de café começou a movimentar a estrutura da escravidão. Sobretudo, começou em 1850. Com a proibição de comércio de escravo, aumentou-se a procura por força de trabalho. Isso começou a ser trocado pela imigração da Europa das décadas seguintes. Campinas originou-se de um acampamento da ocupação dos Três Campinhos e serviu inicialmente a pouso para as tropas bandeirantes e posteriormente se tornou um vilarejo rural. No interior do território colonial, a constituição do conhecido Quadrado de Açúcar indicava um progresso na economia sucroalcooleira da província de São Paulo. Campinas se tornaria um importante centro regional agrícola, a caminho para Santos. Além disso, houve a transição da economia açucareira para a economia cafeeira. Bom, a produção do café seria bastante responsável pela nova reestruturação do vilarejo e das relações sociais de Campinas e região. Na análise de Lapa, o ciclo do café induziria a modernização do capitalismo. A criação de serviços urbanos contaria com parte dos excedentes gerados pelo café, que seriam os lucros, e os investimentos viriam dos fazendeiros, que complementariam ou até substituiriam os investimentos públicos. E isso você poderia notar a diferença entre o poder político e o poder econômico. A chegada de tropas bandeirantes e outros desbravadores do sertão influenciaram na lenta formação de um bairro rural na Estrada do Ouro na época da mineração, que trouxeram os primeiros ocupantes de Campinas que viviam da roça, vendendo para os viajantes na estrada de Goiás. O fim desse período se dá com duas coisas, com a crise de 29, que reduziu a produção cafeeira, e com o golpe de Estado em 1930, que derruba a República Velha e dá mais autonomia para os campineiros em relação ao governo. Nessa época, iniciou a produção capitalista na cidade, motivada pela urbanização e pela industrialização. Em seguida, a inauguração da ferrovia Campinas-Jundiaí e, posteriormente, em 1872, processos anti-escravistas. A inauguração das ferrovias Paulista e Mogiana são um grande marco para a cidade de Campinas, uma vez que as ferrovias trouxeram aquilo que Santos chamou de totalidade dos capitais sobre o território. A intensificação da industrialização vem com a inauguração e instalação do transporte ferroviário, que construía um meio técnico-científico no final dessa fase. O Plano de Melhoramentos PMU foi quem contribuiu para a urbanização de Campinas, mas toda essa construção de largas avenidas se restringiu às áreas centrais da cidade. Atualmente, as rodovias conectam os tecidos urbanos de Campinas, Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba, entre outros, mas ainda assim tem grandes áreas de urbanização precária em Campinas, como por exemplo o Parque Osiel e o Jardim Fernanda. A Lei de Terras foi criado um mercado antes inexistente, assim resultando na exclusão dos imigrantes e ex-escravos. Com isso, acabou facilitando a superexploração do trabalho, tanto no campo quanto na cidade. A criação de hospitais, escolas e redes de água, por exemplo, são expressões materiais dos processos de urbanização. As famílias Camargo Andrade, Souza Aranha e Quirino chefiaram as empresas de serviços públicos que realizaram as obras em Campinas diante do interesse capitalista recente. O surgimento de empresas de água, luz, trem, bondes, etc. funcionaram como um mecanismo de apropriação de valor, alavancaram a propriedade de terra e contribuíram para a sua transformação em capital imobiliário. No nosso trajeto de ida e volta da escola, observamos alguns exemplos de degradação ambiental. Um deles é o córrego, demonstrando uma falta de cuidado tanto da prefeitura quanto da população. Já a vulnerabilidade ambiental pode ser definida como um grau de sistema suscetível ou incapaz de lidar com atividades externas. Isso pode ser decorrente de características ambientais naturais ou de pressão causada por atividades antrópicas.